Muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a esta sessão solene de celebração do bicentenário da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Esta data assinala um marco histórico de enorme significado para a nossa instituição, que celebra hoje 200 anos de história desde a criação da Régia Escola de Cirurgia. Iremos agora ter um momento musical com a atuação do Grupo de Fados da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. As intervenções desta sessão solene tem a palavra o excelentíssimo senhor Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, professor Dr. Altamiro da Costa Pereira. Muito bom dia e sejam muito bem-vindos à Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Ora bom, hoje eu tentarei ser o mais breve possível, mas dadas as circunstâncias não me será muito fácil. Mas eu vou essencialmente fazer uma pequena intervenção à volta de 3 pontos, ou 3 palavras. Acolhimento, que é essa a minha principal função, e por isso vou demorar a maior parte do tempo no acolhimento. Depois também um bocadinho no enquadramento e finalmente no desenvolvimento. Antes de mais, por isso, uma palavra de saudação e agradecimento a todos que marcaram com a sua presença o respeito e o amor que esta instituição lhes merece.
aos oradores, aos académicos, aos médicos, aos estudantes, aos colaboradores, à família e aos muitos amigos da faculdade. Começando pelos oradores, ao Sr. Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, um portuense que aqui está a representar o Estado português, ou seja, a representar Portugal. À Sra. Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, uma luso-guineense que aqui representa o cirurgião-mor do reino Teodoro Ferreira de Aguiar, que influenciou Dom João VI a assinar os alvarás de criação das duas escolas em 1825 e com o financiamento do contratador de tabaco José Ferreira Pinto Basto, empreendedor e fundador da Vista Alegre. E não foi pelos melhores motivos que ele financiou as faculdades. Naquele tempo, como agora, também havia negócios com o Estado e às vezes algumas pequenas contas a pagar. Ao provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto, António Tavares, que aqui representa quem nos acolheu, muito generosamente, no início da nossa caminhada, o Hospital Real de Santo António. Ao nosso decano dos professores eméritos, Manuel Sobrinho Simões, um portuense com uma enorme costela arauquense, que aqui representa os docentes e investigadores ao longo dos 200 anos que têm trabalhado e ensinado nesta faculdade, pois investigado, fê-lo mais certamente, no IPAT-IMUP. E, finalmente, aos alunos da Faculdade de Medicina, Francisco Sousa Vieira, médico interno de Anatomia Patológica no Santo António e deputado da Assembleia da República, que aqui representa os muitos milhares de estudantes que se formaram ao longo de 200 gerações. Cada geração é um ano letivo. Mas tendo a certeza que muitos outros gostariam igualmente de usar da palavra nesta ocasião, queria que soubessem desde já que será disponibilizada uma plataforma e um endereço de e-mail a partir de 1 de julho próximo, para onde poderão ser enviadas todas as contribuições pessoais e institucionais que se queiram associar a esta efeméride. Posteriormente serão selecionadas as mais representativas para figurarem no livro de honra do Bicentenário, que será subsidiado, pelo menos em parte, aqui pela Santa Casa. Continua também, enfim, as suas funções de mérito desde o início desta escola. E devo informar, desde já, que também recebi ontem a primeira contribuição, que foram umas bonitas palavras escritas em verso pelo professor Levi Guerra, que aos seus 95 anos nos continua a brindar com a sua arte e engenho. Cumprimentava também os académicos, a começar pelo Sr. Reitor da Universidade do Porto, António Sousa Pereira, e a sua equipa reitoral, e uma menção especial a Luís Braga da Cruz, atual Presidente do Conselho de Curadores, mas, sobretudo, ex-membro cooptado do Conselho de Representantes da Faculdade de Medicina, e saúdo também os muitos colegas diretores de faculdades aqui presentes, escolas e institutos da Universidade do Porto e de outras universidades e instituições do ensino superior, com uma menção muito especial para as duas spin-offs ou escolas irmãs aqui da Faculdade de Medicina do Porto, Henrique Cirne de Carvalho, do ICBAS, e Jorge Correia Pinto, da Escola de Medicina da Universidade do Minho. Cumprimento também, sobretudo, os médicos e registro aqui com muita grada a presença do Sr. Bastonário, não sei por acaso onde ele está, mas está em representação aqui o Bastonário do Norte, o nosso colega Torres da Costa. Bem como a de muitos presidentes de conselhos de administração
do LIS de Cariz Universitário, como seja Maria João Batista, daqui do São João, Paulo Barbosa, da do Santo António, Américo Afonso, da de Braga, e ainda Paula Brito Silva, administradora executiva da CUF. Na verdade, sem estas estruturas do SNS, digo, sem as estruturas hospitalares e de cuidados de saúde primários do Serviço Nacional de Saúde e do Sistema Nacional de Saúde, não seria de todo possível fazer-se um ensino de médicos e de outros profissionais de saúde com a qualidade e exigência com que o temos vindo a fazer. E também não conseguiríamos, certamente, e não conseguiremos igualmente fazer a investigação e a inovação de que tanto necessitamos se quisermos manter e, sobretudo, melhorar os nossos serviços de saúde. Aos estudantes, Inês Sousa, Presidente da Associação de Estudantes, aqui da Faculdade de Medicina, ao Paulo Pérez, Presidente da ANEM, Emília Pinho, não sei se está cá a Emília Pinho, está aí, estudante mais votada para o Conselho Geral da UP, o Francisco Porto Fernandes, também eleito para o Conselho Geral e atual Presidente da FAP. Como costumo lembrar, muitas vezes, sem bons estudantes não existem boas escolas. Aos restantes colaboradores, à família e aos amigos da faculdade, incluindo, obviamente, os órgãos de gestão, João Bernardes, Inês Falcão Pires, do Conselho de Representantes, Francisco Cruz, Guilhermina Rego, Armando Cardoso e Hélio Alves, do Conselho Executivo, que me têm tão empenhadamente acompanhado. Adelino Leite Moreira, que por acaso não consegue cá estar hoje, e José Carlos Machado, do Conselho Científico, e Roberto Roncon e João Sérgio Neves, do Conselho Pedagógico, também Gerardo Oliveira e Cidália Pinavaz, do curso de Medicina, e João Fonseca, do curso de Saúde Digital e Inovação Biomédica, bem como todos os restantes colegas docentes e investigadores, destacando Fernando Schmidt e António Soares, do Rise Health, e ainda todos os técnicos da faculdade, dos quais não posso deixar de nomear Olga Magalhães, pelo incansável trabalho na organização deste evento. À minha mulher também cumprimento Isabela Mourinho e o meu filho Miguel Costa Pereira, que têm vivido e sofrido certamente mais com os problemas da faculdade do que alguns que aqui trabalham. Cumprimento, obviamente, Sua Eminência, o Bispo do Porto, Dom Manuel Linda, em representação da Igreja Católica, e o colega castrense, Brigadeiro-General Carlos Lobato, em representação das Forças Armadas Portuguesas, bem como todos os representantes desta cidade-nação que nos acolhe. Catarina Araújo e para além dos candidatos à Câmara do Porto, Filipe Araújo, atual vice, António Araújo, Nuno Cardoso e Aníbal Pinto. Também... Como? Muito bem, Vitorino Silva. Peço desculpa, mas não tinha aqui o seu nome. Passando o acolhimento, queria então dar-vos uma palavra de enquadramento desta efeméride, ou seja, porque estamos aqui hoje. E de facto estamos aqui hoje para celebrar um aniversário, 200 anos de criação da Escola Régia de Cirurgia do Porto. E passava a ler uma mensagem, porque neste mesmo dia, não a estas horas, mas da parte da tarde, será celebrado também os 200 anos da Régia Escola de Cirurgia de Lisboa. E o atual diretor, o professor João Eurico Cabral da Fonseca, enviou-me uma mensagem que eu passarei a ler. Caro colega e amigo Altamiro, em nome da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e em meu nome pessoal, agradeço com especial apreço a mensagem tão fraterna e inspiradora que nos fez chegar
neste dia simbólico, em que celebramos, lado a lado, os 200 anos das nossas escolas, marcos fundadores do ensino médico em Portugal. Enfim, isto foi um bocadinho exagero, porque Coimbra está aí antes do Porto e Lisboa. Mas pronto, desculpa-se, é Lisboa a falar. As suas palavras, invocando a cumplicidade entre a Faculdade de Medicina do Porto e de Lisboa, unem-se ao gesto de colocar Ricardo Jorge frente a Egas Muniz. Um diálogo de estátuas que representa o diálogo vivo e dinâmico entre as nossas instituições, empenhadas num futuro partilhado de excelência académica, clínica e científica. Se não viram ainda, verão à saída, certamente, que Ricardo Jorge está a olhar para o sul, frente ao sol e, de alguma maneira, a mostrar a sua disposição de partir do Porto para Lisboa, porque aqui no Porto não era muito bem recebido e em Lisboa podia fazer mais. E Egas Muniz esse já está lá desde a construção do Hospital Santa Maria, com os seus olhos voltados a norte e com os seus olhos postos a norte, provavelmente para continuar a ter norte. Partilho com entusiasmo o seu desejo, isto é, de novo as palavras do professor João Eurico, que os nossos hospitais escolares possam em breve renascer como centros clínicos universitários de referência, à altura das exigências contemporâneas da medicina, da ciência e da formação de futuros médicos. Contamos, como sempre, com a força do Norte e o espírito de colaboração que tem pautado a nossa relação. Com um forte abraço de admiração, João Eurico. Finalmente, e tal como em qualquer outro aniversário, para além de cantarmos parabéns, ainda vão cantar os parabéns daqui a pouco lá embaixo, comermos uma fatia de bolo e bebermos uma taça de champanhe, gostaria muito de receber, em nome da Faculdade de Medicina, alguns presentes. E por isso irei atrever-me a formular 3 desejos para o futuro. Infelizmente não está aqui o gênio da lâmpada, mas estão outras pessoas importantes. E por isso irei atrever-me a formular esses 3 desejos, sobretudo tendo em atenção a presença dos ilustres representantes do Estado e do Governo, para além, obviamente, do clero, dos militares e do povo, que são o que é quem mais poderá sempre ordenar. O primeiro desejo e o primeiro voto é a devolução do património imobiliário à FMUP, que nos foi indevida, injusta e ilegalmente subtraído no tempo do reitor Marcos Santos e do nosso antigo diretor Agostinho Marques, e até hoje não nos foi ainda devolvido ou devidamente resolvido. Isso é um anseio, obviamente, muito importante da faculdade. Eu sempre tentei chegar a este dia sem me sentir um bocadinho homeless, mas de facto não foi possível. Isto é um assunto que só o Primeiro-Ministro conseguirá desfazer, porque foi também um Primeiro-Ministro que o fez. Porque isto envolve 3 ministérios, envolve a saúde, envolve a educação e envolve as finanças. O segundo desejo é a implementação do nosso também há muito almejado Centro Clínico Universitário. Primeiro, enfim, era na forma do CAC, mas isso nunca foi possível. Mas agora, nesta forma, espero que o seja, previsto agora em sede do atual programa do Governo e devidamente explicitado e acordado por unanimidade em sede da Comissão Técnica Independente, presidida por Adalberto Fernandes e por José Fragata, aqui presente. Que sejamos, isto é o terceiro desejo. O terceiro desejo já está mais nas nossas mãos. Estes 2 não estão, ou não estavam. Que sejamos capazes de fazer as necessárias pontes e articulações institucionais e humanas, de modo a vir a melhorar a área da saúde na Universidade do Porto. Na área metropolitana do Porto, digo eu, e mesmo em Portugal. Um primeiro passo, já o dei na semana passada, ao propor ao nosso reitor, como designação oficial em inglês, aqui para a Faculdade de Medicina,
designação de Faculty of Medicine and Medical Sciences. Em suma, tal como terá sido para Alfredo Magalhães, então como diretor também da Faculdade de Medicina do Porto, quando este festejou em 1925 o primeiro centenário da instituição, também é hoje para mim uma enorme honra e um grande privilégio poder festejar os 200 anos desta grande escola como diretor. E também como ele pediu e conseguiu acabar por fazer a maternidade mais tarde chamada de Júlio Diniz, também eu pedi o que acima desejei, ou peço o que acima desejei. Para além de novas construções e investimentos que nos permitam acolher com mais dignidade os nossos estudantes das novas licenciaturas de Saúde Digital e Inovação Biomédica e de Ciências da Saúde Pública, para além, obviamente, do RISE Health e também para a Associação de Estudantes, para o futuro Museu Luís de Pina, que o nosso velho museu está neste momento encaixotado para termos espaço para colocarmos a simulação médica. E, portanto, que seja claro, continuamos a ter uma enorme e creio que muito saudável ambição de continuarmos a crescer e a nos desenvolver para melhor servir o Norte e o país. É, pois, um privilégio e uma honra, e logo nesta data, logo a seguir à comemoração do meu querido São João, e certamente também muito querido por muitos portugueses e bracarenses, e não foi por acaso que Dom João VI, a 25 de junho de 1825, criou as Régias Escolas de Cirurgia, pois ele tinha nome homónimo e era devoto também deste santo, São João. Nem terá igualmente passado despercebido a Salazar a simbologia da data da celebração de São João e do solstício do verão, que o também fez inaugurar a 24 de junho de 1959 o Hospital Escolar de São João. Enfim, por tudo isto, não posso deixar de desafiar a senhora Ministra da Saúde para que possa vir a criar e inaugurar da mesma forma o Centro Clínico Universitário de São João em 25 de junho de 26, já que em 25 já não vamos a tempo. E pensando nos tempos em que vivemos, terminava com a voz sensível de Júlio Diniz. Saudemos o futuro como a risonha aurora, que tinge o alto dos montes de purpurina cor. Saudemos o futuro à voz consoladora, que nos fale em segredo de uma época melhor. Muito obrigado. Teremos agora a honra de ouvir a intervenção de Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, Dr. José Pedro Aguiar Branco. Senhora Ministra da Saúde, Senhora Doutora Ana Paula Martins, Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal do Porto, Senhor Doutor Filipe Araújo, Senhor Reitor da Universidade do Porto, Senhor Professor Doutor António Sousa Pereira, Senhor Diretor da Faculdade de Medicina, Senhor Professor Doutor Altamiro da Costa Pereira, Senhor Provedor da Santa Casa Municipal do Porto, Senhor Doutor António Tavares, Senhoras e senhores deputados, autoridades civis, militares e religiosas, Senhor Professor Sobrinho Simões, Senhor Dr. Francisco Sousa Vieira, caros docentes, estudantes, colaboradores e antigos alunos, e antes de passar às minhas senhoras e aos meus senhores, estou na cidade do Porto, porque as minhas emoções também ficam mais fortes quando estou na cidade do Porto. Permitam-me também uma referência e uma cedência de dimensão pessoal e fazer um cumprimento muito especial
alguém que conheço há mais de 50 anos, de quem sou amigo há mais de 50 anos, o professor doutor António Sarmento, que, para além do excepcional percurso académico e profissional que todos conhecemos, e também dedicação à instituição, às causas da saúde e ao doente, pude também beneficiar, na minha encarnação de Ministro da Defesa Nacional, do seu contributo para a reforma que então pude realizar na área da saúde militar, em particular coordenando a equipa que permitiu a fusão dos hospitais militares, preservando o Polo do Norte, que à altura também exigia uma grande afirmação, digamos, do Ministro da Defesa que era do Porto e, portanto, não deixou de ser sensível a essa dimensão geográfica num momento muito exigente da vida do país. E, portanto, esta referência pessoal, que sei que o professor Dr. António Sarmento não é dado a estas coisas e, portanto, me irá chamar a atenção depois desta sessão, mas que também pelo exemplo da forma de vida de estar do professor, que é uma forma de vida que hoje serve de exemplo para os muitos desafios que nós também temos pela frente. Minhas senhoras e meus senhores, celebramos 200 anos de ensino de medicina em Portugal. 200 anos de serviço ao conhecimento, à saúde e ao país. 200 anos. Parece muito tempo. E é. Sobretudo num país onde as instituições, tantas vezes, não resistem ao teste do tempo. Quer quanto à sua duração, quer quanto à preservação da excelência do seu mérito. Desde a sua fundação, esta faculdade atravessou grandes ciclos da história nacional. Da monarquia constitucional à Primeira República, da ditadura à democracia. 4 regimes. E com cada um novo país, uma sociedade em mudança e novos desafios. Nas modas e nos costumes, na tecnologia e nas leis, nos medos e nas expectativas. Mas a faculdade não resistiu apenas a cada um dos regimes. A faculdade acompanhou, adaptou-se, transformou-se, sem nunca abdicar da sua missão. Acompanhou mudanças profundas nos costumes e na ciência, nas leis, na tecnologia, nos valores, nas angústias e nas esperanças de cada geração. Importa perguntar porquê. Não sobreviveu apenas por ser antiga, nem por ter muito prestígio. O que não faltam são instituições antigas e prestigiadas que acabaram de desaparecer. A Faculdade de Medicina permaneceu, soube adaptar-se, soube manter a sua missão original, a sua razão de ser, os seus princípios. Soube sempre ser mais coerente com os seus valores profundos do que ceder às modas, tantas vezes superficiais e efêmeras da circunstância. Nos tempos que correm, tudo isto, diria, só por si, já não seria coisa pouca. Mas a faculdade também soube caminhar com os tempos, abrir-se à sociedade, fazer reformas, mudar quando foi preciso. Adaptou novas técnicas, novos métodos. Aliou o ensino à investigação médica e à ética do cuidado. Modernizou respostas. Procurou em cada tempo os melhores professores. Cuidou em olhar sempre para os pacientes como pessoas dignas e inteiras. Isto numa sociedade onde, não raras vezes, diria até demasiadas vezes, se esquece o lado humano das pessoas e se dá mais atenção apenas à sua quantificação
para efeitos estatísticos. 200 anos depois, a Faculdade de Medicina permaneceu mudando. E mudando, permaneceu. Minhas senhoras e meus senhores, o que aqui celebramos neste dia deveria ser normal. Deveria ser normal que as pessoas, que as nossas instituições se atualizassem sem perderem o sentido do essencial. Que as instituições não adormecessem à sombra do seu prestígio, mas procurassem sempre ser relevantes, ser úteis e responder aos anseios das pessoas. Deveria ser normal que as universidades e os agentes culturais vivessem de portas abertas para a cidade, não apenas para ensinar, mas também para ouvir. E que as pessoas comuns, os cidadãos, sentissem as instituições como pessoas, nunca como blocos fechados ou como propriedade exclusiva de alguém. Que a exclusividade da pertença é de todos. Deveria ser normal o espírito que aqui se sente. O espírito que faz com que uma faculdade de medicina celebre 200 anos, não a evocar o passado, mas a discutir o futuro. O espírito que se faz com que desta casa tenham saído tantos e tantos médicos, mas também cientistas e investigadores, artistas e filósofos, escritores, ministros e autarcas. Pessoas que sabem muito de medicina, mas também de outras áreas do saber. Pessoas que exercem o seu trabalho, mas também têm um olhar exigente sobre a sociedade e sobre o seu futuro. Olhar sobre o bem comum. Repito, sim, um olhar sobre o bem comum. Penso, entre tantos outros, em Ricardo Jorge, Abel Salazar, Daniel Serrão, Walter Oswaldo, Sobrinho Simões, alguns exemplos de nomes que marcaram e marcam a cidade do Porto e o país como um todo. Pessoas comprometidas com a comunidade, que com a sua intervenção cívica exerceram e exercem de forma exemplar a cidadania. Cidadania que é a pedra angular de uma convivência coletiva assente no rigor, na moderação, na sã dialética e no absoluto respeito pelo outro. Hoje, ter coragem, mais do que ser radical ou extremista, é ser moderado, ter capacidade dialética e ter absoluto respeito pelo outro. A todos eles devemos muito, mais ainda num tempo em que a exigência da intervenção cívica deve tocar fundo, muito fundo, na consciência individual de cada um de nós. Minhas senhoras e meus senhores, a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto é hoje um centro de referência nacional e internacional. Não o digo para que se exiba com vaidade esse estatuto, mas porque sei que isso constitui um incentivo para que continuem a trabalhar para o merecer. Vivemos hoje novos desafios. A aposta na investigação científica e na inovação médica. A preservação da relação social, individual, humana entre o médico e o doente. A importância da saúde mental e o reconhecimento de que cada pessoa é um ser inteiro, que deve ser olhado de forma holística. A urgência de acompanhar os progressos da tecnologia com uma reflexão ética cada vez mais exigente. Olho para esta instituição, em dia de bicentenário, para a sua história e para todos os que hoje lhe dão vida, e tenho a certeza de que estão à altura destes e de outros desafios. Termino, por isso, com uma palavra
de sentido reconhecimento a todos os que, ao longo destes 2 séculos, moldaram esta faculdade, fundadores, docentes, investigadores, funcionários e estudantes. Todos, talvez subscrevendo nosso Papa Francisco, todos. E um apelo às novas gerações: recebam este legado com orgulho, mas com a ousadia de o renovar e também de fazer crescer. O espírito que aqui se vive não é, pois, apenas um bom sintoma. É mesmo, se fizermos por isso, o princípio da cura. Muito obrigado. Tem agora a palavra o provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto, professor Dr. António Tavares. Muito bom dia a todos. Senhora Ministra da Saúde, Doutora Ana Paula Martins, Sr. Secretário de Estado da Saúde, a Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal do Porto, Senhor Reitor da Universidade do Porto, Senhor Bispo do Porto, os meus colegas de mesa aqui presentes, o Dr. Francisco Sousa Vieira e o Dr. Manuel Sobrinho Simões, e último, last but not the least, o professor Altamiro Costa Pereira, diretor da Faculdade de Medicina. E queria exatamente, em primeiro lugar, começar por dar os parabéns à Faculdade de Medicina da Universidade do Porto pela celebração dos seus 200 anos de atividade ao serviço da cidade, da região, do país, e agradecer o convite do professor Altamiro Costa Pereira para poder deixar aqui o testemunho sobre a parceria entre ambas as instituições, a Faculdade de Medicina e a Santa Casa da Misericórdia do Porto. É um testemunho que terei de colocar já no longínquo dia de 25 de junho de 1825, quando, por alvará, a Coroa mandou instalar no Hospital de Santo António, propriedade da Santa Casa da Misericórdia do Porto, a Régia Escola de Cirurgia desta cidade. Régia Escola, que foi criada, como já aqui foi dito, durante o reinado de Dom João VI, como parte da política de modernização do ensino médico em Portugal. Reflexo dos ideais iluministas e dos avanços científicos da Europa, tratava-se de uma instituição que visava substituir os métodos tradicionais e obsoletos por uma formação mais prática, centrada na observação clínica, na anatomia e na cirurgia. O ensino médico estava, até então, centrado na Universidade de Coimbra, mas a necessidade de descentralização de formação de médicos nas principais regiões do país justificou a criação de uma nova escola no Norte, paralela à Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa, fundada também no mesmo ano e no mesmo dia. A articulação entre a Escola Médico-Cirúrgica do Porto e a Misericórdia do Porto não foi meramente circunstancial. De facto, a escola necessitava de um hospital onde os seus alunos pudessem adquirir experiência clínica e a Misericórdia precisava de profissionais competentes para prestar cuidados de saúde de qualidade aos seus utentes. A criação da Real Escola de Cirurgia do Porto constituiu assim um passo importante no progresso dos estudos cirúrgicos em Portugal e conseguiu-se ingrar graças à tenacidade dos seus docentes, muito embora durante muito tempo não tivesse casa própria e dependesse do cirurgião-mor do reino. Ademais, a tabela remuneratória dos lentes da Escola do Porto, já nessa altura, era inferior à dos de Lisboa. Como salientamos, a situação do ensino médico no Porto em 1825 resistiria a uma profunda mudança decorrente da reforma do ensino cirúrgico. O lançamento das bases dessa reforma devem-se sobretudo ao empenho, como o professor Altamiro já referiu, de Teodoro Ferreira de Aguiar, cirurgião-mor do reino, que gozava de grande influência junto de Dom João VI. O alvará, com força de lei de 25 de junho de 1825, acompanhado de um regulamento, deu-lhe existência legal.
Não obstante, o diploma respeitante à Escola de Cirurgia criada no Hospital da Misericórdia do Porto só foi regulamentado por decreto de 10 de setembro do mesmo ano, e onde se podia ler, e passo a citar, tendo sido por alvará de 25 de junho do presente ano criada no Hospital da Misericórdia da cidade do Porto uma escola regular de cirurgia, e desejando quanto antes se verifique um estabelecimento que tantos benefícios devem resultar aos habitantes daquela cidade e das províncias do Norte, ei provém determinar que no mês de outubro, ou mais tardar no de novembro do corrente ano, principie, no Hospital da Misericórdia, um curso regular de cirurgia em que se ensinem todas as diferentes disciplinas que, de hora em diante, em virtude do referido alvará, vão ensinar-se na escola do Hospital de São José, nesta corte. À Escola do Porto aplicavam-se genericamente as determinações constantes no alvará de 25 de junho, e pode ler-se que as funções que na Escola de Lisboa competem ao enfermeiro-mor do Hospital Real São José serão exercidas na Escola do Hospital do Porto pelo provedor da Santa Casa da Misericórdia ou por quem suas vezes fizer. Em 15 de outubro, através de um aviso régio, era solicitada à Mesa da Misericórdia do Porto que indicasse quais as pessoas que iam ocupar os lugares da Régia Escola de Cirurgia, e os professores reuniram-se em conselho pela primeira vez a 2 de novembro de 1825, sob a presidência de Francisco Barroso Pereira, escrivão da Mesa da Misericórdia do Porto. Na sequência dessa reunião, visitaram o hospital com o objetivo de procederem à escolha das salas de aula. A cerimónia de abertura das aulas decorreu no dia 25 de novembro, na Sala Grande do Hospital Santo António, que foi cedida para o efeito pela Santa Casa da Misericórdia do Porto. No livro das atas da sessão da mesa, 17 de novembro de 1825, pode ler-se que a mesa da Santa Casa resolveu emprestar a mencionada sala para um objeto de tanta consideração como era a oração inaugural em testemunho de gratidão ao nosso adorado soberano, o Senhor Dom João VI. Só por mera curiosidade, as aulas iniciaram-se a 2 de dezembro de 1825, estando matriculados 62 alunos. Contudo, em 1828, a usurpação do trono perpetrada por Dom Miguel e as alterações políticas trazidas pelo absolutismo régio impactaram profundamente no funcionamento da escola, levando à prisão e ao exílio de membros do corpo docente e dos estudantes apologistas do ideário liberal. No entanto, a chegada ao Porto do Exército Libertador trairia de volta os lentes imigrados, levando ao exílio aqueles que estavam comprometidos com o regime miguelista. Efetivamente, só em 1834, com o fim das lutas liberais, foi possível pensar na reabertura da Real Escola de Cirurgia, ou não fosse Dom Pedro IV, provedor da Misericórdia do Porto, e que fez o Hospital de Santo António o seu quartel-general durante o cerco da cidade. A história da Misericórdia do Porto confunde-se assim com a da Faculdade de Medicina, ao longo dos tempos e pela participação do seu hospital na construção do desenvolvimento científico do estudo da medicina na cidade. O Hospital Santo António foi casa da Escola Médica durante 58 anos e do ensino clínico durante 134 anos. Desta Faculdade de Medicina saíram nomes como o de Luís de Pina, professor prestigiado que foi provedor da Misericórdia do Porto, ou, como já foi aqui referido, o próprio professor Levi Guerra. A par de muitos estudantes que depois exerceram e continuam a exercer a sua atividade como médicos e médicas nos nossos hospitais. Com a inauguração do Hospital São João em 1959, a Faculdade de Medicina passou a ter um outro papel na sua articulação com a Misericórdia do Porto e o Hospital de Santo António, a quem o 25 de abril de 1974, com a criação do Serviço Nacional de Saúde, trouxe novos desafios que se materializam também com a colaboração sempre ativa e empenhada de outros hospitais da Misericórdia do Porto, como é o caso do Conde Ferreira para a Saúde Mental ou o Hospital da Perlada. A cidade do Porto pode orgulhar-se do contributo destas instituições para o desenvolvimento do seu sistema científico nacional na área da saúde e para o bem-estar dos seus cidadãos. Todos os dias, muitos dos estudantes desta faculdade e muitos dos médicos aqui formados estão na nossa instituição, e a sua colaboração materializa-se não só nos nossos hospitais, mas também no apoio ao envelhecimento
às vítimas de violência de género, às pessoas sem abrigo ou às crianças em risco. O século XXI traz-nos agora a inteligência artificial, a robótica e a tecnologia para o estudo e a prática da medicina. Será uma nova dimensão que não pode esquecer a preocupação humanista que caracteriza esta casa. Professor Altamiro Costa Pereira, muito obrigado por esta oportunidade de lembrar o papel que a Santa Casa teve na afirmação da Faculdade de Medicina. Cito um velho provérbio, muitas vezes referido por Nelson Mandela, sul-africano, que diz: se queres ir depressa, vai sozinho, se queres ir longe, vamos juntos. Vamos então aos próximos 200 anos. Muito obrigado pela vossa atenção. Iremos agora ouvir a intervenção do aluno da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e deputado à Assembleia da República, pela voz do mestre Francisco Sousa Vieira. Bom, muito bom dia. Convicto da autorização de Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia da República, permitam-me que adapte o protocolo mais à minha condição de alunos desta Casa do que deputado à Assembleia da República. Cumprimento a Sra. Ministra da Saúde, grato pela sua presença, e aos demais membros do Governo que estão aqui connosco na sala. Cumprimento o Vice-Presidente da Câmara Municipal do Porto, demais membros do Executivo Municipal. Cumprimento o Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, e na sua pessoa também cumprimentar os demais representantes das Faculdades de Medicina do nosso país. Cumprimento o Sr. Reitor da Universidade do Porto e na sua pessoa também cumprimentar a equipa reitoral e toda a Academia do Porto que se junta hoje neste dia de celebração. Cumprimento a Sr. Presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do São João e na sua pessoa também cumprimentar os demais dirigentes hospitalares presentes hoje da cidade do Porto e não só. Cumprimento o Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto. Cumprimento de forma muito especial o professor emérito Sobrinho Simões, também meu mestre, e aqui hoje, na sua pessoa, cumprimentar todo o corpo docente, professores da nossa Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Cumprimento a Sra. Presidente da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e, na sua pessoa, também cumprimentar todos os estudantes que hoje a nós se juntam. Cumprimento demais autoridades civis, militares, religiosas, todos os alumni destes 200 anos. Cumprimento os colaboradores desta casa, minhas senhoras e meus senhores. Na celebração deste bicentenário da FMUP, é incontornável e legítima a tentação de demonstrar a grandeza desta casa, evocando os nomes dos que se inscreveram no mármore da história, dos nomes das figuras que marcaram gerações, dos vultos que, pelo seu gênio e intelecto, atravessaram fronteiras. De Ricardo Jorge a Abel Salazar, de Daniel Serrão a tantos mestres, meus mestres, que hoje se juntam a nós. São nomes que condensam 2 séculos de excelência, que projetam a instituição no tempo, no mundo e que nos guiam, quais faróis, de fronte da densa neblina que a ciência sempre se nos coloca no horizonte. Mas hoje, permitam-me, usando da honra que me foi concedida para intervir enquanto alunos desta escola, impele-me uma obrigação moral cuja omissão a história não me perdoaria, a de exortar os 200 anos de alumni, de largos milhares de homens e mulheres que, no anonimato de atos discretos, mas valiosos, seja no rigor de um diagnóstico, na paciência de uma escuta, na preparação de uma aula, na ética de uma decisão, têm cumprido, com mérito e nobreza, da periferia mais remota ao grande centro da urbe, a missão que a sua alma mater lhes incumbiu. Acredito que foi esse o património fundamental que nos trouxe até esta celebração. Não o legado feito da exceção, mas o da constância leal da conduta certa pelos nossos alumni. Porque o verdadeiro alcance desta comemoração reside também e, sobretudo, na vastidão silenciosa dos que, longe do aplauso e da galeria dos notáveis,
exercem com dignidade e mestria o compromisso com que na FMUP foram investidos. Dos que, não tendo gravado o seu nome nos anais da história, têm-no gravado na memória dos doentes e dos familiares que foram cuidando. Dos que, pelo seu serviço e vocação, construíram o Serviço Nacional de Saúde, ergueram a Faculdade de Medicina, desenharam a herança e a reputação de excelência e de humanismo que em 2025 responsabiliza pesadamente cada novo estudante que aqui se matricula. Uns clínicos, outros investigadores, uns anatomistas, outros gestores, uns políticos, outros professores. Todos alumni, formados pela alma mater, pela mãe que nutre, pelo vínculo afetivo e identitário de um lugar de pertença e memória, que não apenas nos alimentou de conhecimento, mas antes nos formou o ser, nos esculpiu o caráter, nos despertou a consciência crítica e nos moldou o senso. Ser alumni da FMUP é estar orientado no cotidiano de qualquer que seja a nossa função por um painel de valores que extrapolam a capacitação técnica e científica. Se hoje exerço um vínculo solene e inquebrável à Constituição da República Portuguesa, é porque na FMUP e como médico aprendi com o juramento de Hipócrates a devotar a minha vida a um serviço. Jurar à Constituição e à medicina implica, na mesma raiz, a sacralidade da confiança que os outros depositam em nós. Se hoje, para legislar melhor, procuro colocar-me no lugar da mulher vítima de violência doméstica, no lugar do jovem precário sem acesso à habitação e no lugar de cuidador informal com familiar dependente, é porque na FMUP aprendi que a empatia é a primeira etapa do diagnóstico e é a base de qualquer plano terapêutico. Se hoje sou incapaz de legislar por achismos ou de debater por instintos, é porque na FMUP aprendi a reconhecer a autoridade da evidência, a duvidar da sua ausência e a advogar pela qualidade dos dados em qualquer controvérsia. Se hoje combato o populismo com ciência, é porque na FMUP aprendi que só com ciência se combate também o charlatanismo. Se hoje me imponho convictamente perante quaisquer extremismos ideológicos, foi porque na FMUP aprendi sobre a perseguição política a Abel Salazar por um dos extremos e sobre a perseguição política a Daniel Serrão por outro dos extremos. Sobre esta segunda, procurei, enquanto estudante, ainda antes de me tornar interno de anatomia patológica, intrometer-me, impor-me no passado, tentando, enquanto representante dos estudantes e enquanto candidato a provas de mestrado, honrar a ligação de Daniel Serrão aos alunos desta casa. Porque se o pai da patologia moderna, Rudolf Virchow, médico e político alemão, enunciou um dia que a política nada mais é do que a medicina em grande escala, jamais podemos, nós hoje, permitir que a medicina se torne em nada mais do que em política à sua escala mais pequena. Finalmente, se hoje sei que uma pergunta bem feita pode resolver um debate, é porque na FMUP aprendi que uma pergunta bem feita pode resolver um diagnóstico. Mas a pergunta que neste dia nos devemos fazer não deve traçar nenhum diagnóstico, nem tampouco resolver um debate. Deve antes iniciá-lo. Que FMUP será celebrada daqui a 200 anos? Estarão os alumni de então a desempenhar funções distintas dos atuais, deste preciso momento em que uns escutam na urgência, outros operam no bloco, investigam em centros tecnológicos, ensinam em auditórios, lideram instituições ou moldam políticas públicas de saúde? Estarão os estudantes de então expostos a desafios que hoje nenhum prémio Nobel seria capaz de compreender? Estarão os professores de então a explicar como verdade aquilo que hoje temos como errado, a contrariar cientificamente aquilo que de mais consensualizado temos hoje na literatura? Pois em boa hora foi criada a Associação de Medicina da Academia do Porto, por ocasião deste bicentenário, para ajudar à expressão desta afinidade que nos liga, mas também para iluminar as nossas inquietações, para partilhar as nossas experiências e para tornar mais tangível este fio terra invisível que nos junta a todos nesta manhã de quarta-feira. Termino com esse convite, para que, também através desta associação, todos os alumni se juntem à construção dos próximos 200 anos de FMUP.
Um bem-aja a todos os professores, um bem-aja a todos os estudantes, um bem-aja a todos os que colaboram diariamente no cumprimento da FMUP. Muito obrigado e longa vida à Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Tem agora a palavra o professor emérito da Universidade do Porto, o professor Dr. Manuel Sobrinho Simões. Muito bom dia. Está bom. Eu ia utilizar o nosso Presidente da Assembleia da República para me, através dele, pedir desculpa, mas eu não sei por ordem, não conseguia dizer quem é antes, quem é depois, e, portanto, eu ia fazer, mas já disse ao nosso Presidente da República, eu tenho azar com ele, porque eu e o Dr. Pedro Aguiar Branco, nós somos os dois representantes da Cota do Norte no Conselho Editorial do Expresso, há 20 anos, dia 2. Depois ele foi para Ministro da Defesa e eu fiquei sozinho. E hoje, de repente, eu ia utilizá-lo, era através dele e ele também me escapou. E, portanto, eu vou passar à Sra. Ministra e, portanto, isso cumprimento toda a gente, não sei, quer dizer, percebe? Portanto, se não se importa. Muito bem. É assim. Esta é uma festa e o Portugal adora, nós temos 5 dedos e, portanto, a nossa aspiração é sempre o sistema decimal. Não sei se repararam toda a gente como é que isto será daqui a 200 anos. Podiam ter dito daqui a 77 anos ou 44, não, daqui a 200, porque nós é 5 dedos. E, portanto, eu estava a pensar, porque isto é 200 anos, o ICBAS é 50 anos, e agora reparem, por exemplo, o Prémio Bial é 40 anos, o primeiro presidente do Prémio Bial foi o professor Serafim Guimarães, depois o professor Serafim Guimarães não apareceu lá, também tive muita pena, dos 40 anos, mas nós adoramos, eu próprio, eu adorava estar cá há 60 anos, mas não, estou há 61 anos. Eu adorava ter dito 60, porque dava-me jeito, mas não, há 60 anos. Um parênteses também, eu fiquei muito contente do professor. O professor reparou que tivemos sorte com o Levi. O professor Levi tem 95. Hein? Atenção, não é por acaso, é 95. Podia ter sido 94 ou 96, mas não 95. E até mandou. Desculpem lá, eu faço isto muito informal, percebem? Porque, isto é uma festa. Portanto, não fiquem todos assim muito coisa. Isto tem muita graça porque em 64, quando eu entrei para a faculdade, isto era um hospital escolar, nós no 5º ano tínhamos 72 alunos, éramos 72, tínhamos 14 raparigas e 58 médicos rapazes. Reparem, eram 20% desta população, reparem o que é que mudou. Portanto, isto é extraordinário, portanto não vamos agora, sabem isso tão bem ou melhor do que eu, isto mudou extraordinariamente. Mas o que eu senti, e portanto eu fiquei muito contente quando o professor Altamiro repetiu este convite a mim por outros motivos, ele repetiu o convite para eu vir aqui, eu adorei vir cá, confesso, primeiro por ser uma festa dos 200 anos, mas sobretudo por ser na aula magna. Para mim, a aula magna representa o que era um hospital escolar e o que era uma faculdade de medicina. E, portanto, todas as coisas que nós fizemos nesta aula magna, e foi fundamental nisto o professor Serrão, nós, por exemplo, foi aqui que nós começámos a fazer as reuniões anatomoclínicas. As reuniões anatomoclínicas porque nós ligávamos as cadeiras básicas com as cadeiras pré-clínicas e as cadeiras clínicas. E fizemos isto durante muito tempo, sempre nesta lógica de ser um sítio onde nós não distinguíamos o que era hospital e faculdade. Foi nesta aula magna também que nós começámos a fazer as jornadas clínicas no fim do curso. Na altura, foi até com o Rocha Gonçalves que está ali, de resto estamos tão velhos que nós até já temos um filho que é secretário de Estado. Qualquer dia temos um neto, se não morrermos. Mas, portanto, reparem que é muito difícil. Começámos com as jornadas clínicas na aula magna, porque uma ideia muito simples é que no hospital os alunos tinham a ideia que se aprendia só no hospital, nesse tempo. E, portanto, nós tivemos que fazer um esforço de abrir para a clínica, para a medicina geral e familiar.
Nós fomos, durante muito tempo, demasiado centrados no hospital, no sentido que a formação e a educação era só dentro do hospital. Não é. E felizmente agora é diferente, e eu já vou chegar aí, porque o professor Altamiro teve sempre esta ideia de que nós não podíamos ter centros académicos clínicos. Felizmente é possível fazer centros académicos clínicos, agora de uma nova forma, porque eu continuo a achar que nós temos que ligar a academia com a assistência. Nós não podemos ter isto separado. E também já agora queria dizer-lhes o seguinte, que há aqui algumas pessoas que se lembram-se disso. Foi nesta aula magna que nós fizemos, durante alguns 6 ou 7 anos, antes da criação do outro auditório, nós tínhamos sempre uma relação muitíssimo boa com a Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina. A Faculdade de Medicina foi sempre uma instituição, é muito interessante isso. Quer dizer, as pessoas não têm consciência disso, mas nós fomos sempre uma ideia muito institucional. A Associação de Estudantes era muito boa, foi sempre muito boa e muito colaboradora, e começou em 2006 a fazer o IS Meeting. E nós começámos nesta aula magna há 20 anos, reparem. Fizemos continuamos a fazer, só que agora fazemos no CIM. Mas fizemos aqui, e fizemos sempre com uma ligação óbvia entre o hospital e a faculdade. Portanto, nunca me passou pela cabeça haver uma diferença entre os docentes da faculdade e os clínicos do hospital. Epá, pelo amor de Deus, quer dizer, metam isso na cabeça. Bem, o que é que aconteceu entretanto? Aconteceu que eu não vejo aqui, tenho muita pena, não estou a ver aqui o Fernando Araújo, que foi também meu aluno, quase todos eles foram meus alunos, mas o Fernando Araújo foi fundamental em muitas coisas, e uma delas foi na ideia das unidades locais de saúde. Há muita gente aqui que sabe disto muito mais do que eu. É muito difícil como é que a gente vai fazer, mas temos que fazer unidades locais de saúde, e nós temos que perceber que, para além da assistência e para além do fundo da assistência ao domicílio e da comunidade, nós mesmo para a educação e a formação dos alunos, nós precisamos sobretudo de centros de saúde. Nós não precisamos de mais hospitais, nem de um hospital especial. Nós o que precisamos é ter uma unidade local de saúde, articulando melhor, de resto com as outras áreas das profissões de saúde, que é muito importante, a enfermagem, a nutrição, a fisioterapia, a psicologia, a farmácia. Portanto, nós temos que mudar este modelo que nós tínhamos, c'est fini. Mas nós vamos ter uma hipótese muito boa. E foi por isso que eu, durante alguns anos, fui durante todo o tempo que pude, fui presidente da associação e da criação dos centros académicos clínicos, na ideia de que nós podíamos começar a construir uma ligação entre as faculdades e os hospitais e os centros de investigação. A criação desta ideia, é verdade, como disse o professor Altamiro, isto não foi para a frente, em parte por uma razão muito simples, nunca teve orçamento, e portanto sem orçamento isto não podia avançar, mas nós tivemos sempre a ideia de que era crucial desenvolver uma ideia no fundo, tripartida, portanto, faculdade ou escola, a assistência, que não era só o hospital, também eram os centros de saúde, e os centros de investigação. Aqui no Porto, a pessoa mais importante foi, indiscutivelmente, o professor Alberto Amaral, na altura muito ajudado pelo ministro Mariano Gago, e nós começámos a fazer no Porto e nos outros sítios, mas sobretudo no Porto, centros de investigação em saúde muito bons no Porto. E nós, nesta altura, temos condições excepcionais para dizer que nós temos um polo de saúde no Porto muito bom. E, portanto, para nós faz todo o sentido que haja esta evolução, que o professor Altamiro, penso que é o segundo dele, ou será o terceiro desejo, qual será o terceiro? Aquele centro clínico, é o segundo. O segundo desejo dele é o centro, atenção, que não é, eu digo sempre mal, porque eu digo sempre centro universitário clínico, não é centro clínico universitário. E a ideia é muito simples, é a ideia de voltar a manter a ideia de que há unidades locais de saúde, que há uma inserção muito boa nos centros de saúde e na ligação ao domicílio. É a ideia de que temos, no fundo, institutos de investigação a sério, temos uma ligação muito forte à enfermagem e às outras áreas e tecnologias da saúde. Pelo amor de Deus, não vamos resolver isto só com médicos. E isto é possível se tivermos uma organização que
que seja do tipo que diz que podíamos ter. E penso que deve ser nesse sentido, é na ideia de nós ganharmos capacidade de fazer educação e formação numa lógica que não seja esta divisão que é muito disparatada entre hospital e faculdade. E, portanto, para mim, volto a isto, eu tive muito gosto de vir para aqui para a aula magna, porque eu, nesta aula magna, eu sinto-me tanto o Hospital São João como Faculdade de Medicina do Porto, percebem? Não tenho, eu sou da faculdade, não, você é daqui. E, portanto, eu vou acabar, porque o Altamir disse, você fala aí 5 minutinhos, mas não pode, eu já sou muito velhinho, não posso dizer, você fala 5 minutinhos, para amor de Deus, ao mínimo. Mas, portanto, eu vou lhe dizer, eu tive uma notícia boa, porque eu pertenço a muitas, as pessoas velhinhas, atenção, nós agora não dizemos velhinhos, nós agora dizemos adultos há muitos anos. E, portanto, os adultos há muitos anos pertencem a muitas coisas. E uma das coisas que nós pertencemos, de resto, eu e a Sra. Ministra pertencemos à Fundação para a Saúde, verdade. Mas nós também pertencemos à Fundação Polivalente. E a Fundação Polivalente dá dois prémios. Um prémio que é em nome do Dr. Monjardino e outro que é de ensino, que se chama Polivalente. E este ano, reparem, tenho que ler porque não me lembro, adorei quando soube esta notícia. Quem ganhou o prémio, portanto, no fundo, reparem, é o Prémio Polivalente Ensino 2025, quem ganhou, que vai receber, porque faz 200 anos a Faculdade de Medicina de Lisboa, e, portanto, isto vai ser entregue no dia 6 de outubro, o prémio. Ele chama-se, eu não sei quem é, mas sei que chama-se Dr. Miguel Ângelo Ribeiro Ramos. E agora reparem, que é uma coisa extraordinária, é interno de formação geral da Unidade Local de São João e assistente convidado de Anatomia. Muito obrigado, é um exemplo espetacular. Muito bom dia, muito obrigado por me terem aturado. Segue-se agora um momento musical com a atuação do coral do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar. Tem agora a palavra a Sua Excelência a Ministra da Saúde, professora doutora Ana Paula Martins. Magnífico reitor da Universidade do Porto, senhor secretário de Estado da Gestão da Saúde, professor Francisco Rocha Gonçalves, senhor diretor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, professor Dr. Altamir da Costa Pereira, senhora vice-presidente
da Câmara Municipal do Porto, Senhor Bispo do Porto, Excelentíssimo Provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto, Dr. António Tavares, Senhor Deputado à Assembleia da República e alumni da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Dr. Francisco Sousa Vieira e restantes deputados aqui presentes, ilustres professores da Academia do Porto e, em especial, hoje, da Universidade do Porto, professor emérito Manuel Sobrinho Simões, ilustres dirigentes da ULS de São João e demais unidades locais de saúde aqui presentes, Senhor Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde, professor Álvaro Almeida, Corpo Académico da Faculdade de Medicina do Porto, ilustres profissionais de saúde, caros médicos e médicas, caros estudantes, caros colaboradores da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, minhas senhoras e meus senhores, honra-me representar o Sr. Primeiro-Ministro nesta importante cerimónia. 200 anos passaram desde a longínqua data de 1825, ano da abertura da Régia Escola de Cirurgia do Porto, ano que marcou no Porto e Lisboa a abertura das Régias Escolas. Uma data que marcou a decisão de avançar decisivamente com o ensino médico no nosso país. Uma decisão, como já foi hoje aqui referido, de Teodoro Ferreira de Aguiar, conhecido físico do rei Dom João VI. Doutorado pela Universidade de Leiden, começou por dissertar em 1805 sobre o regulamento dos hospitais militares de Sua Alteza Real. Em 25 de junho de 1825, é publicado o alvará, com força de lei, da responsabilidade do ministro José Joaquim de Almeida e Araújo de Lacerda. Assim nasceu, por vontade régia, aquelas que dariam origem, anos depois, às famosas escolas médico-cirúrgicas e, posteriormente, a algumas das mais modernas faculdades de medicina de Portugal e da Europa. Nasceu a Régia Escola, onde já surge, no alvará que a cria, e com o devido realce, e cito, sendo um dos objetivos mais importantes para a felicidade pública a conservação da saúde dos povos e a educação de hábeis cirurgiões. Há 200 anos, já a relação do bem-estar dos povos e da sua relação com a saúde e com o progresso e com o ensino da medicina era revelado pelo próprio poder político. E não posso deixar de realçar que há 200 anos a relação desta Régia Escola decorria, como já foi também aqui amplamente explicitado, com o Hospital da Misericórdia do Porto. A reação e a relação entre esta instituição de ensino e a unidade prestadora de cuidados de saúde era já, na altura, uma realidade dinâmica e evolutiva. Do seu currículo inicial, saliento 2 factos para além das normais cadeiras, agora denominadas unidades curriculares ministradas. A obrigatoriedade dos conhecimentos de lógica, de latim, de francês e de inglês. Obrigatoriedades que reconheciam de forma inequívoca a necessidade fundamental da atualização em conhecimentos que só eram possíveis à época pela leitura das obras escritas nas referidas línguas. Desde há 200 anos que o trajeto desta centenária escola se constitui como herdeira das experiências de muitos e reputados médicos e cirurgiões. 3 nomes apenas me permito hoje aqui a destacar nesta longa história de eméritos médicos. Joaquim Guilherme Gomes Coelho, conhecida glória literária pelo nome de Júlio Diniz. Ricardo de Almeida Jorge, figura ímpar da nossa medicina. Maximiano de Lemos, antigo diretor da Faculdade de Medicina do Porto e uma das figuras mais ilustres da história da medicina portuguesa. Em 1911, a Assembleia da República promulgava 2 leis de importância decisiva. A 22 de fevereiro, a que reformava os estudos médicos, e a 24 de março,
a que criava universidades e novas faculdades. E é por isso que, em 1911, a atual Faculdade de Medicina é integrada na Universidade do Porto, uma realidade que se mantém até hoje, ainda que sempre com um gigantesco desenvolvimento. Um ano de ouro na medicina portuguesa e no desabrochar de uma das mais relevantes gerações médicas nacionais. Um ano que marcou o nascimento da FMUP, num passo revelador de arrojo e de profunda ambição. A história da FMUP cruza-se assim com os momentos mais dourados da história da medicina portuguesa. Uma história consolidada na sua evolução e nas suas relações com o mundo da saúde. As últimas décadas de relação com a atualmente denominada ULS São João constituem também uma parceria sólida e detentora de créditos nacionais e internacionais. A FMUP tem sabido demonstrar bem a sua inquietação permanente, a sua ambição e o seu desejo de modernidade ao juntar o curso de mestrado integrado em Medicina e a licenciatura em Saúde Digital e Inovação Biomédica. Revela assim a sua profunda compreensão e leitura da evolução da saúde e da medicina, bem como da sua responsabilidade social em formar os profissionais que Portugal tanto necessita. Minhas senhoras e meus senhores, caros estudantes, as faculdades de medicina são hoje os principais responsáveis pela qualidade reconhecida nacional e internacionalmente dos médicos portugueses. Não porque são só responsáveis pelo ensino dos médicos, mas também porque souberam constituir como polos de investigação científica avançada aos mais variados níveis do saber. E os seus contributos, os seus amplos contributos, têm sido essenciais aos mais variados níveis das ciências da saúde. As faculdades de medicina são hoje, ou continuam hoje a ser, polos de saber e sedes de conhecimento e de acolhimento ao desenvolvimento de relevantes elites científicas e profissionais e cívicas em Portugal. Saliente-se que as nossas faculdades de medicina fazem já hoje parte integrante de redes de conhecimento internacional, numa cada vez maior rede de investigadores. Produzem ciência, que gera conhecimento, traduzindo em soluções importantes para o cotidiano dos problemas das pessoas. E a diáspora portuguesa, se me permitem esta referência, ao nível das ciências da saúde, é já hoje uma realidade de relevo que deve ser acarinhada e incentivada. Conhecer e apoiar assim os nossos investigadores e professores por esse mundo fora é uma obrigação do Governo em geral e do Ministério da Saúde em particular. Incrementar a ligação entre faculdades e unidades de saúde é uma obrigação à qual o 25º Governo dará, estejam certos, as respostas concretas. No Governo anterior foi solicitada uma reflexão, já hoje aqui referida pelo Sr. Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, uma reflexão, dizia, sobre qual o modelo em que se deverá sustentar esta colaboração. Como a materializar, como a potenciar e como definir as obrigações que cabem a cada uma das partes. Até ao final do ano avançaremos com um novo modelo. Os centros clínicos universitários. De forma a podermos dar mais um salto que permita constituir uma fase de transformação e progresso na vida destas instituições, tão necessária para a qualidade da medicina que ambicionamos. Transformação que assenta, meus senhores e minhas senhoras, em 3 dimensões fundamentais. A concretização da carreira docente clínico, um novo modelo de governação que junta a gestão das faculdades de medicina e dos hospitais na gestão colaborativa e virtuosa, e um modelo de financiamento que forneça a diferenciação e que dê suporte à complexidade destas instituições de saúde. Estas unidades serão os porta-aviões do SNS. O incremento de um modelo de relação flexível entre universidades e unidades de saúde é essencial para construirmos uma saúde moderna e capaz de dar resposta às necessidades de saúde da nossa sociedade e aos desafios que advirão
nos anos próximos. Trataremos diferente o que é diferente e que queremos que continue a diferenciar-se, constituindo-se assim como a plataforma de saberes de maior nível de complexidade nas redes de referenciação da saúde em Portugal. E que dessa forma pode e deve afiliar, atrair e mobilizar talentos no Serviço Nacional de Saúde e no sistema de saúde português. O desenvolvimento sustentado das faculdades de medicina no nosso país constitui um imperativo essencial que o Governo irá apoiar e suportar. O diagnóstico está feito. Precisamos de ação. A mudança tecnológica, a introdução de novas realidades, da qual a inteligência artificial é o principal paradigma, também as novas realidades sociais e humanas e a velocidade tempestuosa da mudança exige a criação de novas instituições com uma notável capacidade de adaptação. Olhar para os desafios societais com capacidade transformacional e de inovação disruptiva são missões essenciais para estas novas instituições que queremos desenvolver. As faculdades de medicina, enquanto sede de geração das novas elites, das elites do presente e do futuro, serão também sedes geradoras de conhecimentos multidisciplinares. São peças, por isso, essenciais, fundamentais, de um desafio maior. Apoiaremos, meus senhores e minhas senhoras, senhor diretor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, tanto quanto exigiremos. Temos a certeza que as instituições de ensino estão aptas a responder aos novos desafios. Acreditamos que sempre estiveram. Ao Governo cabe o papel de criar condições, diminuir entraves e burocracias e ter a coragem de assumir as suas linhas de conduta. A vós cabe a tarefa única de fazer e progredir. Como se refere na proposta de harmonização de critérios de funcionamento para melhorar a qualidade da educação médica da A3ES, e eu vou citar, um projeto construído ou realizado por uma comissão da qual fazia parte também o professor Altamiro da Costa Pereira e outros nomes ligados às escolas médicas, é dito: um projeto para formar médicos deve promover valores e cultivar princípios. No conjunto dos valores emergem a solidariedade, a compaixão, a inclusão, o respeito pelas diferenças, a integridade e o profissionalismo. Nos princípios, em que a proposta se reconhece, figuram a independência, a justiça, a equidade, a transparência, o respeito pela autonomia da pessoa humana e pela sua dignidade. Termino, pois, afirmando o que já aqui foi dito durante toda a sessão. O mundo que Vossas Excelências souberam construir em 200 anos é bem reveladora da vossa força inquebrantável e do vosso desejo de sempre, sempre, sempre construir um Portugal melhor. A Faculdade de Medicina, que hoje comemora 200 anos, é um exemplo ímpar do fazer. Têm saber e têm ambição. Têm uma história e têm um futuro. Continuem a ser diferentes, continuem a ser inovadores, continuem a ser a FMUP. Muito obrigada. Temos agora mais um momento musical com o coral do Instituto de Ciências Biomédicas, Abel Salazar. Que não há
Encerramos assim esta sessão solene comemorativa dos 200 anos da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, agradecendo a todos a honra da vossa presença. Desloquemo-nos agora ao átrio dos estudantes do piso 01 para cantar os parabéns a esta instituição bicentenária, brindando e cortando o bolo comemorativo. Muito obrigada.